Como você já sabe, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, responsável por definir a taxa de juros básica da economia, que é a taxa Selic, na última reunião, que é feita a cada 45 dias, o Copom manteve a taxa Selic em 15% ao ano, a mesma taxa que vigorou durante o ano de 2025. Por outro lado, ao final aqui do comunicado, o comitê já deixou claro o seguinte, que o comitê antevê em se confirmando o cenário esperado, principalmente de controle da inflação, com o IPCA se encaminhando para a meta de 3%, e iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, já na próxima. Ou seja, já está aqui escrito que vamos iniciar um ciclo, que a gente não sabe até onde vai, mas vai ter o início, um ciclo de redução da taxa Selic. E um efeito que eu vejo poucos comentando a respeito dessa queda na taxa de juros é o efeito direto nas empresas. Ah, já sei, Luan, já sei. Com a taxa Selic caindo, as empresas começam a vender mais. Por quê? Porque agora o acesso ao crédito fica mais barato. O carnezinho gostoso fica mais barato, o pessoal vai lá comprar. O varejo se beneficia. Não, não é sobre isso. Isso aí você já sabe. Ah, então eu já sei, agora eu sei. Com a taxa de juro caindo, as ações sobem porque a taxa de desconto que os analistas, os bancos usam, ela fica menor. Não é bem assim, porque essa taxa de desconto não é a Selic. Mas sim, existe um certo ajuste, mas também não é isso. Ah, não. Agora eu vou acertar. Então é o seguinte, como o dinheiro está muito concentrado na renda fixa, e eu já vi você me mostrando aqui, Luan, aqui no canal, que os fundos de renda fixa continuam captando dinheiro, mesmo com essa alta expressiva na Bolsa de Valores, com a taxa Selic começando a cair, esse dinheiro vai começar a sair aos poucos da renda fixa e vai migrar para a renda variável, também elevando o preço das ações. Também não é isso. O que eu quero te mostrar aqui é o impacto que a redução da taxa Selic tem nas empresas, diretamente, lá no seu endividamento, E aqui eu vou trazer exemplos de algumas empresas da Bolsa, são só exemplos, eu não estou esgotando a matéria, e como você pode estimar o impacto da redução da Selic, até certo ponto, no fluxo de caixa dessas empresas, especialmente no lucro líquido. A gente já viu que a expectativa do mercado hoje seria de a taxa Selic cair até o final desse ano para 12,25%. Tem banco falando em 12, até abaixo de 12. Vamos supor aqui que caia para 12%, saindo de 15 para 12. Não na próxima reunião, isso aconteceria ao longo de várias outras reuniões. A gente estaria falando de uma redução de 3%, mas em termos percentuais, ou seja, a diferença de 15 para 12 significaria uma queda de 25%. Então olha só, pode parecer pouco, 3%, mas não é assim que você deve olhar. Esse tipo de análise precisa levar em conta o impacto total em cima dos 15%. Representa uma redução de 25% no custo da dívida lá nas empresas. Mas claro, não é simplesmente fazer o seguinte, então quer dizer que o lucro da empresa em 2025 ele foi tão baixo que representou só 75% do potencial de lucro com essa queda na Selic, então é só somar mais 25%. Não é assim. Aí é uma simplificação excessiva. O que acontece é, naquela parte da estrutura de capital, já vou te mostrar com mais detalhes, onde a dívida está indexada, atrelada, ligada ao CDI, aí sim você vai aplicar uma redução provável de 25%. Deixa eu te mostrar aqui, começando com a Engie. Claro, aqui eu estou falando de empresas que possuem uma dívida relevante, porque se a gente vai falando de empresas que têm uma dívida muito baixa, tipo meio ano de geração de caixa, esse efeito de queda da Selic lá no endividamento das empresas será pouco sentido. Na verdade, empresas que têm muito caixa, inclusive alocado, rendendo juros, um caixa bem superior ao tamanho da dívida, na verdade essas empresas são até negativamente impactadas lá na estrutura de capital quando a Selic cai, porque daí está rendendo menos juros. Resultado financeiro, lado do lucro, fica menor. Então eu estou falando de empresa que tem uma dívida relevante. E a Engie é uma dessas empresas. Olha só aqui o indicador dívida líquida sobre EBITDA, que é o principal indicador adotado para avaliar o nível de endividamento. Está acima de 3. Ou seja, a dívida líquida, que é pegar toda a dívida da empresa, descontar o caixa, dívida líquida, e dividir pelo EBITDA, que é a aproximação que o mercado financeiro utiliza para a geração de caixa da empresa, esse indicador está dizendo para a gente que aproximadamente a Engie precisaria de
3 anos de geração de caixa para saldar toda essa dívida. Então, supondo que a Engie tenha uma geração de caixa de 100 milhões de reais. Só uma suposição aqui. Então, significa, nesse nosso exemplo, que a empresa tem uma dívida líquida de 300 milhões. Que é 100, 100, 100. 300 milhões, 3 anos de geração de caixa. Só que isso aqui é só uma foto. Sempre importante você entender isso. Por quê? Gente, o caixa da empresa, assim como a dívida, eles se movimentam. Eles são dinâmicos. A dívida sobe e cai. E a geração de caixa é a mesma coisa. Então isso aqui é só uma foto, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque o efeito da taxa de juros aqui nesse indicador, ele será experimentado pelos investidores e pelo mercado. E aí, olha só, eu vim aqui no último resultado trimestral da Engie, e aí eu vou pegar de todas as empresas que eu trouxe aqui no vídeo, e aqui na seção de endividamento, qual a informação que você quer? Você quer a composição da dívida. Composição da dívida. Tá vendo aqui? 58% de toda a dívida da Engie, que é de quase 30 bilhões de reais, uma dívida considerável. Então, desse total aqui, de quase 30 bilhões, 58% são títulos relacionados ao IPCA. E aí aqui, nesse indexador, a empresa, a Engie, está se dando bem. Se dando bem, Luan? Claro, o IPCA no ano de 2024, ele estava mais alto do que no ano de 2025. Então, o custo da dívida da Engie no que toca ao IPCA, nessa parcela do IPCA, ficou mais barato. Esse custo caiu. Por outro lado, aqui no CDI, aí o negócio ficou ruim, porque o CDI subiu muito, saiu dos seus 12% para quase 15%. Então a coisa pegou aqui. E a tendência, com uma taxa de juros alta, é que o IPCA continue baixo. Essa que é a tendência. E esse aqui, TJLP, é uma taxa de juros também ligada ao IPCA. Então tudo isso aqui é IPCA e 36% é CDI. Aqui dentro do CDI é onde a gente vai ter o efeito positivo no lucro da Engie. Por quê? Porque o CDI acompanha a taxa Selic. O CDI e a Selic são praticamente páreos. Então, vamos lá. O custo médio ponderado, ponderado significa de acordo com cada peso, né? O peso do CDI é 36% e assim sucessivamente, foi de 12%. Então, o custo da dívida da Engie hoje está em 12%. Desde que ela consiga um retorno sobre o capital acima de 12%, ela está gerando valor, ok? O problema é quando o retorno fica abaixo do custo ponderado da dívida. Muito bem, 12%. Isso considerando 36% de toda essa dívida sendo CDI. Então, que conta que você vai fazer aqui? Se, olha só, 36% é CDI e se o CDI cair para 12% junto com a Selic, eu vou multiplicar esses 36% por 25%, que é a redução de 15 para 12. Perfeito? Aí eu tenho uma redução de 9%. 9%. Então, o custo da minha dívida poderia sair de 12, que é o atual. Eu vou multiplicar aqui esses 12, eu vou multiplicar por 0,91, que é o quê? É o remanescente, né? Estou descontando 9%. Então, meu custo da dívida cairia para 10,9, até pensando no IPCA que está caindo também. Pô, 10,9 já é mais de um ponto percentual numa dívida de 30 bilhões. Uma dívida líquida, claro, depois de descontar o caixa aqui, de quase 25 bilhões. Então, olha só, agora a gente vai procurar aqui as despesas financeiras, que é basicamente o pagamento de juros. Ó, demonstração dos resultados consolidados, terceiro trimestre de 2025. Então, olha só, despesas financeiras, 657 milhões. Então, o que a gente pode estimar aqui? 657,672 vezes, desde que a Engie não assuma mais nenhuma dívida, 0,91, porque a gente vai reduzir em 9% essa dívida. Então, a gente cairia de 657 para 598. Ou seja, só com essa redução da Selic, a princípio, a Engie teria uma redução nas despesas financeiras de aproximadamente 60 milhões por trimestre. Aí você multiplica por 4, a gente está falando de 240 milhões de reais por ano. 240 milhões de reais por ano, que continuaria indo para as mãos dos credores e agora vão ficar na empresa ou até se reverter em maiores dividendos. Então sobra mais dinheiro para os acionistas. E se o fluxo de caixa para o acionista ou fluxo de caixa para o patrimônio líquido, esse fluxo aumenta, o que acontece com o valor da empresa? Entendi, Luan, a empresa vale mais, que agora ela está pagando menos juros. Ela vale mais 240 milhões de reais seu fluxo de caixa. Perfeito, exatamente. Então, se antes, olha só, o meu lucro seria de, aqui está 2,1 bilhões,
só que está se referindo a 3 trimestres. Então seria de aproximadamente 2,8 bilhões. Então agora eu vou adicionar, só com essa economia, só com essa queda da Selic, mais 250 milhões, agora a minha empresa produz um fluxo de caixa de mais de 3 bilhões de reais. Não é insignificante. Ao final, vou te mostrar rapidinho como isso afeta o valor justo da empresa, numa planilha. Então aqui é o caso da Engie. Verificamos aqui o caso da Engie. Agora, mais uma empresa, Localiza, Rent 3. Outra empresa que tem uma dívida relevante, relação dívida líquida sobre EBITDA de 2,73. E olhando aqui para a Localiza, que tem todas essas dívidas, em grande parte aqui debentures e muito CDI, muito mesmo. Olha só aqui a proporção, 84% da dívida da Localiza é CDI. Então aqui, rapaz, o impacto é muito mais significativo. Muito mais. A taxa experimentada aqui é de 11,7%. Então vamos lá. Se a gente está falando de 84% CDI, então 84 vezes 0,25, eu estou falando de uma redução de 21% no custo da dívida. Se o custo é 11,7, então essa dívida vai cair quanto? Vai cair 21%. Então, eu estou falando aqui de ter uma queda para 9,36%. Cara, vamos lá, a gente está falando de um custo de 11 para 9. Então, aqui o impacto vai ser bem mais significativo. Então, veja, despesas financeiras na Localiza. 2025, 2 bilhões. Pagou mais despesa financeira do que 2024 por inteiro. Então, se a gente pegar 2 bilhões, dividir por 3 e multiplicar por 4, a gente está falando que a Localiza deve ter pago 2,6 bilhões de reais em 25 a título de despesas financeiras. Se eu aplicar uma taxa de 80%, porque seria uma queda de aproximadamente 20% no custo da dívida, ela voltaria a pagar algo próximo de 2 bilhões de reais. Sobrando aí, ó, 266 menos 2,133, sobrando mais de 500 milhões de reais de fluxo de caixa. Mais 500 milhões. Outra empresa, Vamos, aqui o impacto pesado também. Por quê? Uma dívida alta que consome muito a geração de caixa. Quanto maior a dívida, maior o consumo da geração de caixa. E há muito CDI aqui também. JHSF tem uma dívida relevante. E aqui na composição da dívida, o CDI é 62%. Eu não vou ficar aqui repetindo o mesmo procedimento. Você já entendeu como é que funciona a lógica. Por fim, vou pegar aqui a Multiplan e te mostrar como isso impacta no valor da empresa, para ser algo bem concreto. E se esse vídeo já te ajudou até agora, já se inscreve no canal, clica aqui embaixo no botão de gostei, mas só se ele te trouxe alguma informação nova que você ainda não sabia ou trouxe alguma revisão de algum conteúdo que você já tinha esquecido. Multiplan, eu tenho relatório de análise da Multiplan na comunidade, porque é a melhor empresa de shopping do Brasil. E a dívida não é desprezível, você está vendo aqui, 2,26 relação dívida líquida sobre EBITDA. E aí, detalhe, eu vou aqui nos resultados financeiros do último release e olha só que interessante. No final de setembro de 25, a dívida bruta da Multiplan era de quase 5,5 bilhões de reais. Houve um crescimento. Praticamente todas as empresas da Bolsa experimentaram crescimento de dívida em virtude da evolução da taxa Selic entre os anos de 24 e 25. Sendo 95,7% do total indexado ao CDI. Cara, aqui o impacto tende a ser muito alto. Quase 96%. Vai arredondar para baixo um pouquinho. 95% é CDI. CDI. Por isso, o custo médio é altíssimo. 15%. Não bastasse isso, é uma empresa que está com muita ação em tesouraria, quase 5%, porque eles fizeram recompras massivas. Então, essa aqui é uma empresa que talvez esteja sendo subestimada pelo mercado, não é nenhuma recomendação. E aí, vamos buscar aqui, na demonstração de resultados da Multiplan, quanto que ela tem pago de despesa financeira. Lembrando que aqui numa demonstração de resultados, o que é o primeiro item? Receita. Vamos para a receita líquida. Então, a gente começa com a receita, que são todas as entradas ou expectativa de entrada de recurso na empresa. São as vendas. E a partir daqui a gente vai descontando. A gente desconta primeiro os custos variáveis, que a gente chama de custo da mercadoria vendida, por exemplo, ou custo do serviço prestado. Depois a gente vai descontando despesas administrativas, o famoso SG&A. Aí pagou todos os custos e despesas, aí a gente chega... O EBITDA não é para estar aqui. É o EBIT, que é o correto. A gente chega, de qualquer forma, no lucro antes da empresa pagar o quê? Pagar os juros, que é o interest. É o lucro antes de pagar os impostos, taxes,
e depreciação e amortização. E aí depois a gente paga tanto credores, são juros, quanto os impostos. Finalmente, a gente chega no lucro líquido. Então veja que para chegar no lucro líquido, que aqui sim é o fluxo para o acionista, eu preciso pagar antes os credores. E o credor ganha mais dinheiro quando o juro está mais alto. Óbvio. E a despesa financeira representa isso. Receita financeira é o quanto a empresa ganha de juro, porque o caixa da empresa também rende, né? Detalhe que, dentro de despesa financeira, eu posso lançar também o pagamento de juros sobre capital próprio, que é uma remuneração aos acionistas. Mas afora isso, tudo que está aqui dentro são as despesas com os credores. Também chamado isso de serviço da dívida. Então olha o salto. Vou pegar só a comparação trimestral. No terceiro trimestre de 2024, a empresa teve um custo aí de 85 milhões de reais. Saltou para 200. Na comparação anual, sem considerar o quarto trimestre que ainda não teve publicação, você teve um salto de 247 milhões para 500. Por quê? Muito da dívida, a gente viu 95%, quase 96% no caso da Multiplan, é o que? É CDI. Então, olha só, se eu tenho 510 dividido por 3, mais ou menos 170 milhões a 200, olha só, por trimestre. Eu vou multiplicar por 4. Eu vou arredondar até para 700, porque teve uma evolução na taxa de juros ao longo do tempo. Então, eu estou falando de 700 milhões por ano. E aí, eu vou ter uma redução aqui de quanto? 95 vezes 0,25, que é a redução da Selic, 23%. Então, 700 vezes 0,77, eu estou falando que vai cair de 700 para 500 aproximadamente. 200 milhões aproximadamente no ano. 200 milhões. Podemos trabalhar com esse número. Então, se eu estiver avaliando, aqui é só um exemplo, não significa que esse seja o meu preço justo de Multiplan. Se eu estiver avaliando Multiplan com fluxo de caixa para 2026 de 1,1 bilhão a 28,60, por exemplo, se eu adicionar aqui mais 200 milhões, o preço justo salta de 28 para 33, simplesmente pela queda da Selic. A empresa não melhorou, não fez nada. Então olha só o impacto no preço justo. 33 dividido por 28, 17,8%. A simples queda na Selic aumentou o valor da empresa em quase 18%, valor intrínseco. Então veja que, cara, a Selic vai cair 25% aproximadamente, segundo estimativas. O impacto na empresa será da ordem de 23%. E o impacto no valor intrínseco será da ordem de 17% a 18%. Então pensa aqui comigo, se isso ainda não estiver precificado pelo mercado financeiro, o que é difícil, mas supondo que isso ainda não tenha sido precificado, o mercado geralmente é bastante conservador nesse sentido, a gente está falando que simplesmente pela Selic cair de 15 para 12, no caso da Multiplan, ela poderia ter uma elevação de preços de 15% aproximadamente. Isso sem considerar o crescimento do lucro líquido, simplesmente pelo crescimento da receita e pela eficiência da empresa. Aí é outra questão. Portanto, note que esse efeito, você já viu alguém comentar com esses detalhes? E parece ser ignorado, mas é efeito prático. Ué, você tem a sua empresa, você está pagando 50 milhões de juros, uma Selic é tanto, cai 25, agora você vai pagar 40 milhões, você tem mais 10 milhões no seu bolso. É simples, perfeito? E se você quiser apoiar esse canal, considere se tornar membro. Ou ainda, se quiser avançar ainda mais, estudar de verdade o mercado financeiro, tem o meu curso, Formação Mirai Investing, e ainda relatórios de análise de ações. A cada trimestre eu faço publicação de relatórios dos resultados trimestrais das melhores empresas da bolsa e ainda a minha planilha de valor intrínseco das ações, além de vídeos exclusivos. Tudo na minha comunidade, a comunidade FMI, cujo link para você conhecer e testar 7 dias grátis está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora já comenta aqui, você já tinha parado para fazer esse tipo de conta e verificar o impacto nas empresas? E aqui em cima eu vou deixar para você o último vídeo que eu fiz a respeito do Banco do Brasil.